Boa noite a todos. O Núcleo de Cultura e Arte do Campus Garopaba, NUCA, está realizando a terceira edição do Garopa Literária, entre os dias 3 e 6 de novembro. As primeiras edições, idealizadas então pela estudante do curso superior Morgana Katzmann, aconteceram nos anos de 2017 e 2018 e contaram com grandes nomes da literatura nacional, como Fabrício Carpinechá e Daniel Galera, Paulo Scott e muitos outros. Esta terceira edição terá como tema a literatura de Santa Catarina, buscando motivar um olhar sobre os livros produzidos no estado, bem como projetos de literatura promovidos por escolas e entidades da região. Além disso, a abertura da noite de hoje contará com uma exibição de uma entrevista com o escritor Manuel Valentim, autor homenageado no evento deste ano. Convidamos a todos para assistirem à declamação da poesia de Manuel Valentim, interpretada pela bolsista do projeto Arte e Educação, Manuela Spezia, e em seguida acompanhe a entrevista com o autor homenageado, feita por Fernando Bittencourt, na casa do escritor e seguindo todos os protocolos de segurança. Dificuldade vencida. Foi assim que eu comecei. Parece uma brincadeira. O meu primeiro caderno foram folhas de bananeira e os meus primeiros lápis, espinhos de laranjeira. Assentado no puro chão, a minha escola primeira. Foi assim que eu aprendi. É difícil acreditar. Para as letras soletrar, com o lápis e a lousa na mão, e para estudar a lição, não considerei trabalho. Assentado no assoalho, o primeiro ano venci. O segundo ano para mim foi no assoalho ajoelhado, em um banquinho debruçado, molhando a pena na tinta, escrevendo como quem pinta. Para mim foi tudo normal. Mestre, colegas, afinal, eu aprendi, foi assim. Um lindo poema do seu Manuel Valentim. Olá pessoal, saúde e prosperidade a todos. Eu tive a grata satisfação de ser convidado pelos amigos do IFSC para colaborar aí na organização da terceira Garopa Literária. Como é um evento pela literatura, então eu indiquei o Manuel Valentim para ser o homenageado nesta edição, por sua obra literária. E foi aceito pelos alunos e professores, que contribuíram aí então com as perguntas para a nossa entrevista. E de contrapartida, fiquei com a missão, né, de entrevistá-lo. Para mim foi um presente. Mesmo o Manuel Valentim ser um parceiro já de longa caminhada aí na busca de fatos, né, que contam a nossa história, eu agradeço pela tarefa dada. Bem, o Manuel Valentim, ele já traz no nome, né, a palavra valente, né? E sua história pessoal ela é feita de conquista em um tempo em que o mínimo era raro. Precisava muita coragem e querer para conseguir. Seu primeiro caderno foram folhas de bananeira e o seu lápis, espinho de laranjeira. Em seus poemas, ele deixa registrado essa aventura de ter nascido há quase um século, quando Garopaba ainda era uma vila, cercada de pequenas comunidades rurais. Vamos deixar ele mesmo contar essa história? Conduzida nas perguntas enviadas pelo pessoal lá do IFSC Campus Garopaba. Valeu! Meu nome é Manuel Valentim, eu nasci aqui no Encantado, município de Garopaba, bem que quando eu nasci, na minha certidão, nasci no Encantado, município de Palhoça, né? Mas é aqui em Garopaba, né? E foi no dia 28 de dezembro de 1927, completando agora 93 anos. Eu creio que desde pequeno, né? Porque quando eu estava na escola, no segundo ano, primeiro ano não, mas no segundo ano, eu já comecei a escrever algumas poesias para eu mesmo recitar na escola, outros colegas, né? Então aí já vinha aquela ideia de escrever, que
inicialmente poesia, né? Foi que eu comecei. Foram os primeiros 3 livros da minha infância, quando eu comecei a estudar, a cartilha, o primeiro livro e o segundo livro, todos da série Fontes, né? Escrito por Henrique Fontes, de Santa Catarina. Esse livro, até hoje, ainda tem na lembrança muitas coisas, vezes certo, de cor, né? De tanto que eu amava aquela leitura. Eu lia e relia o livro de frente para trás e faz para frente. Né? Até hoje ainda sei alguma coisa. Por exemplo, tem uma poesia de Olavo Bilac que dizia assim, até hoje sei de cor. Eu me lembro, eu era pequeno e brincava na praia. O mar bramia, erguendo o doce altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu perguntei à minha mãe nesse momento, que pode haver maior do que o oceano e mais forte que o vento? Minha mãe, sorrindo, olhou para mim e respondeu, meu filho, um ser que nós não vemos é muito maior do que o mar que nós tememos e do vento e mais forte do que o vento. Meu filho, é Deus. Poesia de Olavo Bilac. Às vezes, para mim, o problema surge repentinamente, né? Muitas vezes eu estou fazendo uma coisa, pensando outra coisa, e vem aquilo vem no meu pensamento, né? E na mesma hora eu tenho às vezes que correr, pegar um lápis, uma caneta e escrever, porque senão depois a gente esquece, né? Mas eu creio assim que as poesias de Casimiro de Abreu, de Olavo Bilac, eu gostava muito daquelas poesias e talvez aquilo me incentivou, né? Porque eu não sei por que eu sempre amei a poesia desde pequeno, né? Mas desde pequeno eu escutava as poesias dele, então eu creio que aquilo foi o que me incentivou a poesia também. Para mim, a criação do livro, ele vem assim repentinamente, às vezes lembrando de uma história do passado, o que os nossos pais contavam, os nossos antepassados contavam, a gente foi visualizando aqui, ficando no pensamento, e lá uma hora vem aquela na mente da gente de escrever aqui, né? Para deixar também o que a gente aprendeu, deixar para a geração futura, né? Então, na hora que vem esse pensamento, é que a gente aproveite, né, para escrever, né? Anotar as coisas para depois corrigir e depois então escrever o livro. Foi assim que aconteceu todas as vezes que eu escrevi alguma coisa. Livro eu não tinha expectativa nenhuma, né? Não pensava que, por exemplo, assim, ó, aquele livro da história de Garopaba, de poesias, eu não sei porque um dia eu comecei a fazer umas poesias, escrever 20 estrofes. Quando aquelas 20 estrofes estavam escritas, eu comecei a ler e me lembrei assim, isso aí é pena esquecer, que é uma coisa interessante, é sobre a história de Garopaba, né? E aí, me deu aquele sentido de eu começar a escrever. Fui escrevendo, o que vinha na cabeça eu colocava, né? Quando chegou no fim, que eu vi que já dá para fazer um livro, já tinha 627 estrofes de 4 versos, aí eu tive que, aí me deu trabalho, porque o que vinha na mente eu colocava, às vezes, no passado, outro bem no presente, por exemplo, algumas coisas bem do começo, e depois eu tive que colocar cada um no seu lugar, né? Começar desde daquilo que era do princípio até o dia que eu terminei para fazer o livro. Mas foi assim, né? Vinha na minha mente e eu ia escrevendo as lembranças. Né? Teve meus filhos que ajudaram, né? Naquela época, quando eu comecei, principalmente da poesia, os meus filhos escreviam para mim, né? Porque eu não sabia escrever no computador, então eu só falava para ele, e foi assim que eles me ajudaram, só para me escrever. Mas na ideia, do pensamento, do que era o assunto, não, veio tudo da minha mente, eu fui colocando, né? Sim, o significado. Eu creio que é assim, ó, é que aquilo que eu aprendi desde criança com meus pais, com os vizinhos, aquilo fui guardando, depois chegou um tempo que eu achei assim que aquilo que eu sabia devia deixar para a geração futura, né? Que se eu não fizesse naquela época, ou outro não fizesse, mais tarde ninguém saberia, né? O passado de Garopaba, de quando a Garopaba
começou, né? Ou de todo o crescimento da vila, daquela época. Então eu pensei assim, já que eu sei essas coisas assim, tem muita gente que essas pessoas que vão nascer daqui para diante não vão saber, se não tiver alguém que coloque em escrito. E aí comecei a escrever, né? E creio que adiantou, que hoje muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas gostam de ler o meu livro para conhecer um pouco da história de Garopaba, né? Acho que foi válido, né, o meu trabalho. A mim, aí eu vejo muito diferente do tempo que eu me criei, né? E comecei a conhecer Garopaba. E Garopaba era uma pequena vila onde hoje é o centro histórico, né? Era só aquela vilazinha assim, nem as ruas não eram calçadas, só depois passou o município, porque o professor, naquele tempo, o prefeito Jorge Pacheco, é que calçou a primeira rua. Então as ruas não eram calçadas, inclusive aquela pracinha lá, 21 de abril, não tinha árvore, não tinha nada, era um pastinho, né? E Garopaba, o município todo o povo trabalhava na roça, só o pescador ou o lavrador, né? Era o andamento de Garopaba naquela época, né? Vivia dessa cultura, pescaria e agricultura. E aí até que quando passou o município, me parece assim que esses anos todos, desde que Garopaba começou a vila até passar o município, ela quase não teve crescimento nenhum. Era aquilo parece toda a vida, né? Só que depois passou o município, ela começou a crescer lentamente e hoje está bem diferente, né? Hoje a gente vê, né, hoje as ruas calçadas, né, as estradas asfaltadas, né, muito comércio hoje, né? Naquele tempo a pescaria hoje não se fala quase da pescaria, né? Dificilmente se vê pegar um peixe. Na lavoura também, pouco trabalho na lavoura. Hoje é mais o comércio, né? O comércio, ou então o material de construção, as pessoas que trabalham com construção, né? Mas, então eu vejo assim, a Garopaba muda muito, né? Daquela época que eu era criança. Por exemplo, eu vinha perto lá da Encantada, na Garopaba comprar um peixinho. O povo vinha de carro de boi, às vezes trazia a família para a missa, ou uma festa em Garopaba, né? Os enterros, as pessoas morriam, traziam num carro de boi, né? Coberto com a esteira em cima, chega aqui, deixava a esteira, botava o carro vazio, né? E hoje é tudo diferente, né? Hoje é tudo através de carro motorizado, né? As ruas tudo calçado, enfim, né? Até no interior, né? As ruas já estão tudo calçadas também. Então, Garopaba tem, como eu vejo assim, ó, até hoje ela tem crescido bastante, graças a Deus. E eu creio que o turismo tem ajudado, né? Porque pelo povo de Garopaba mesmo, eu acho que ela continuaria do mesmo jeito, através do povo de fora que vieram, que foram comprando as terras, foram construindo as casas. Hoje o município está todo completo, né? Todas as localidades hoje é quase uma cidade, né? Então, o município é uma cidade inteira, cresceu bastante. Olha, há muita diferença, né? No tempo que eu me criei, porque naquele tempo o povo de Garopaba, de todo o município, se conhecia, né? Se morresse uma pessoa, por exemplo, hoje lá no Macacu, na Encantada já sabia, né? Quando morria uma pessoa, eles convidavam a vizinhança toda a acompanhar o enterro, né? E nascia uma criança de noite, outro dia todo mundo sabia, né? Hoje, às vezes, morre uma pessoa no lado da casa da gente e às vezes acaba do mês que ele vai saber que aquela pessoa apareceu, a não ser que a gente escute pelo rádio. Então, as coisas mudaram muito, né? Naquele tempo, as famílias viviam mais unidas, né? Não existia tanta coisa como há hoje, né? Briga, morte. Naquele tempo só se fala, era em bares no sítio, fazia baile nas casas de moradia, não tinha salão de baile. Fazia qualquer casa que tinha uma salinha maior, assim, por exemplo, de 5 por 6 metros quadrados, 36 metros quadrados, 40, já se fazia um baile, enchia de gente, né? Fazia um baile no Macacu, o povo da Encantada ia lá, fazia um baile aqui na Encantada, o povo do Campo Dunas vinha. Eu, por exemplo, nós íamos ser muito baile aqui de Garopaba, o povo de Garopaba dançava lá no sítio, né? Aí as coisas foram mudando muito, né? E hoje não tem baile, né? Hoje não tem, só tinha algum salão também já acabou, né? Então, nem vejo falar se tem isso, né? Mas naquele tempo existia muito baile, só que tinha uma diferença assim,
as moças, se não fossem convidadas, não iam ao baile, né? Porque às vezes acontecia uma coisa com uma moça que era falada por algum motivo, aquela moça não convidava, não podia ir mais ao baile. Né? E então todas as famílias só iam ao baile se fossem convidadas, se não fosse também não iam. Era o costume daquela época. Né? Também dançavam os pretos e os brancos separados. Né? O baile branco era só dançava os brancos, e o baile preto só dançava os pretos. O primeiro baile que dançou misturado foi no salão paroquial, agora não me lembro. Fizeram um baile, colocaram, o salão era grande, colocaram uma corda no meio, o tocador tocava no meio, no lado dançava os pretos, do lado dos brancos. E daquele dia para cá foi se misturando. Hoje é tudo misturado, a mesma coisa. Sim, quando eu comecei a escrever, eu comecei a olhar as mudanças que estavam acontecendo em Garopaba. Por exemplo, em Garopaba existia muito engenho de açúcar, muito engenho de farinha, né? Eu me lembro que em 1958, eu, por brincadeira, fiz o tipo do recenseamento só de Garopaba, né? Só dentro do município de Garopaba tinha 44 engenhos de farinha. 40 movidos a boi, um movido a motor e 3 movidos a água. Tinha 44 engenhos de farinha, 12 engenhos de açúcar. Hoje engenho de açúcar dentro de Garopaba, isso era só na Encantada, né? Hoje dentro de Garopaba, engenho de açúcar me parece só ter um no Siri e um no Macacu, né? E engenho de farinha na Encantada parece que ainda tem 2. Então a coisa mudou muito, né? E aquilo tudo me chamou a atenção. Basta que no meu livro, no primeiro livro de poesia, mas no segundo, que é o livro mesmo de História de Garopaba, no final do livro procurei em cada localidade do município uma pessoa idônea que conhecesse bem, né? E eles me deram todos os dados, ali está tudo que existia. Quando Garopaba passou ao município, o que existia naquela época, né? E o que deixou de existir. Se pegar o meu livro, a gente vai saber a diferença que houve, né? Principalmente na agricultura, na pesca também, né? Porque comércio era bem pouco, era uma vendinha, como se chamava, né, em Garopaba. Às vezes, lá no sítio, eles diziam uma bodega, uma vendinha pequena que vendia pão, uma cachaça, enfim, algumas coisinhas miúdas que as pessoas precisavam de comprar, né? E em Garopaba, então, tinha mais. Teve uma época que em Encantada teve 4 lojas de fazenda, né, na beira da estrada, né? Dali da ponte até lá no Pasto de Búfalo, tinha 4 casas de negócio que vendiam fazenda. Roupa preta não se usava naquela época, essa comprava a fazenda para fazer a roupa, né? É porque naquela época, desde pequeno, que eu conhecia Garopaba, vinha comprar peixe aqui, né? E conhecia também no sítio, da maneira que o povo trabalhava, né? Quando fazia tapioca, no tempo fazia muita tapioca, muito polvilho em Garopaba, como eu disse, tinha 40 e poucos engenhos de farinha, eu creio que no município todo tinha mais de 200, né, engenhos de farinha, talvez uns 40 ou 50 engenhos de açúcar. Então o povo o serviço era aquele, quem não pescava trabalhava na roça, né? Só alguma pessoa que trabalhava de pedreiro, quase nem existia, né? Era só para fazer uma casinha de madeira. Então, o serviço era isso, era a pescaria e a troca, né? Muitas vezes, no começo, quando eu era criança, ainda me lembro, passava gente aqui de Garopaba, eu morava no Encantado, e passava gente na frente da nossa casa, às vezes 2 homens, uma garupa ou uma miragaia, que ia num pau, no meio de 2, e a cauda do peixe encostava no chão. E lá para o Morro de Soares, trocar. Quando voltava com um saco nas costas, feijão, de farinha, outra coisa. A maioria era troca, né? Quem tinha dinheiro vinha aqui em Garopaba e trocava, e comprar dinheiro, né? Mas quando o peixe sobrava e não tinha quem comprar, ele saiu no sítio para trocar. Por exemplo, por isso surgiu o Ambrósio, né? O Ambrósio era uma pessoa, um morador que morava lá, o nome dele era Ambrósio. E ele tinha um engenho de farinha, um engenho de açúcar. Então, os pescadores, as pessoas que moravam na vila, e vamos lá no Ambrósio, vamos comprar farinha, vamos lá no Ambrósio. E ficou um lugar chamado até hoje é o Ambrósio. A mesma coisa dos Ferraz. Tinha um senhor que disse que ele ensinava remédio, o nome dele considerava como Dr. Ferraz, né? O homem morreu e ficou no lugar, Ferraz. Sobre arte eu era um pouco arteiro, né? Arteiro no sentido de fazer alguma coisa. Quando eu era criança,
Eu aprendi a fazer chapéu de palha, eu fazia a trança e cozinhei chapéu de palha, né? Eu aprendi com as minhas primas, elas trabalhavam e eu achava aquilo interessante e aprendi a fazer, não por profissão, né? Esteira de peri, né? Peneirar farinha, peneirar pó de café, aquela fininha, balaio, cesto, tipiti, né? Tudo isso aí eu aprendi a fazer, né? Então eu gostava daquilo que eu via alguém fazer e eu era muito curioso e aprendia, logo em seguida fazia, né? Não dizer assim, viver de uma profissão daquilo, né? Mas fazia, uma pessoa me encomendava um balaio, eu fazia, encomendava uma peneira, eu fazia, encomendava uma esteira, eu fazia, né? Então essas coisas assim, enquanto eu era um novo rapaz, eu aprendi e fiz muita coisa assim. Eu tocava cavaquinho, tocava violão banjo, né? Eu fiz parte de uma orquestra, e o Fortunato, chamasse a Orquestra do Fortunato, né? Da Encantada, mas uma vez nós tínhamos 11 componentes, né? Uns tocavam violão, outros tocavam violino, outros tocavam pandeiro, tocavam o tamborim, né? E gaita, o Fortunato tocava gaita. E houve uma época que nós tínhamos, todos eram 11, né? Fazia parte dessa orquestra, cantava, né? E os bailes a gente ia cantar. Acompanhei também a bandeira, na folia da bandeira, como eles diziam, né? Saí, acho que uns 3 anos, ajudando, eu tocava cavaquinho e cantava de voz do meio, né? Que são 3 vozes. Tem o baixão, que é o que tira o verso e repete novamente, e tem o que faz a voz do meio, e tem a criança ou a mulher que faz a voz fina, né? Então eu participei, né? Corri o município todo uns 3 anos, né? A cantar juntamente assim, com a bandeira, tirando oferta para a festa, né? Agora não lembro mais, né? A única pessoa que me ajudou foi o ex-prefeito Quirino, né? Quirino Jovencio Lopes, que nos primeiros anos, depois que eu fiz o primeiro livro da poesia de Garopaba, né? O Garopaba do passado e do presente, ele me comprou 50 livrinhos e mandou para Portugal, né? Me lembro que foi. E o mais, desse livro que eu fiz primeiro, eu distribuí 5 livros para a escola do centro, para cada escola reunidas 2 livros, e para cada escola isolada 1 livro. Doei, né? Depois, quando fiz o livro de história mesmo de Garopaba, a história de prosa também, dei 2 livros para Garopaba, 2 para a escola de Campo Duna, e para todas as escolas isoladas eu dei 1 livro, né? Até acho que esse livro, muitas vezes, hoje não existe. Algum professor, alguma pessoa que passou por lá, levou esse livro, né? E hoje não sei se tem mais, né? Vendido muito manualmente, assim, pessoalmente, na livraria também, né? Tem vendido muito livro. Mas o povo de Garopaba quase... Agora, esse último livro que eu fiz, é que alguma pessoa se interessou, porque foi feito sobre as famílias de Garopaba, né? Aquelas 46 personagens. Então, a família, alguém comprou 1 livro, comprou 2, mas o livro de história de Garopaba, o povo não dá muita atenção, o povo da cidade. Não, por enquanto não, pode ser que surja, né? Venha no pensamento de alguma coisa, porque muita coisa que a gente sabia e sabe, muitas coisas a gente não colocou tudo no livro, né? Não há livro que caiba tudo. Então, tem muita coisa, se eu fosse escrever outro livro, teria muito assunto, né? Mas por enquanto eu já estou muito cansado, a minha ideia é muito cansada, né? A minha vista também, né? Eu já, só que eu bem dizer, eu dito e outra pessoa escreva, eu quase não posso mais escrever. Então, por enquanto não tem, acho que o que eu fiz, já fiz, né? A poesia vem. Enquanto vem na minha lembrança, e às vezes vem na lembrança e eu não escrevo, né? E como não tem mais aquele incentivo, também não tem mais aquela vontade assim, de escrever mais alguma coisa, né? Então, mais de vez em quando vem a poesia na lembrança de qualquer coisa, mas eu deixo passar aí. O que eu tenho para dizer é que a juventude deve se preparar, né, para o futuro, porque de uma certa idade para frente
a gente só vai aproveitar, bem dizer, aquilo que a gente adquiriu, né? Que a gente, por exemplo, assim, ó, desde pequeno, as poesias, né, que eu escrevi, as histórias que eu escrevi, hoje ainda me vale, né? Me ajuda. O livro que eu faço sempre venho aí no trocado que me ajuda, né? E pelo menos eu tenho aquele prazer, aquela alegria de deixar um conhecimento, né, de muitas coisas que se eu não tivesse escrevido naquela época, nenhum outro teria escrevido. Eu me veio assim, foi um incentivo porque eu peguei um livro, a minha sogra era professora, e depois ela me deu um livro de história de Garopaba, né, que não é história de Garopaba, história de Santa Catarina, mas que falava um pouquinho sobre Garopaba, falava sobre cada cidade de Santa Catarina. Aquilo me incentivou, né? Então eu comecei a me lembrar do passado, aquilo que nossos pais contavam, né? E o que eu fui marcando, até que saiu o livro. É difícil uma pessoa, na hora, dizer assim, eu vou fazer um livro, né? E lembrar tudo na hora. Mas se a gente, o que eu queria dizer, se qualquer jovem que tiver vontade de um dia escrever um livro, vá aproveitando, né? Toda vez que achar uma coisa interessante, anotar, né? Vai guardando, chegar um dia, ele olha e já tem material para fazer um livro, né? E acho que é bom se cada pessoa jovem que sabe ler, que sabe escrever e tem conhecimento de alguma coisa, deixe para os outros. Porque muitas vezes, dois jovens nascem na mesma localidade, mas se fizer pergunta para um e para o outro, um vai dizer uma coisa e o outro vai dizer que não sabe da mesma coisa, né? Mesmo que seja do mesmo lugar, né? Porque histórias que às vezes são contadas pelos pais, pelos avós, né? Então eu creio que é o que eu queria dizer para os jovens assim, faça como eu fiz, né? Sobre arte eu era um pouco arteiro, né? Arteiro no sentido de fazer alguma coisa. Tudo cai. Da natureza divina, caiu na terra a semente, cai o botão do casaco e do óculos cai a lente. Para molhar a terra seca, a chuva cai de repente, e muitas coisas que admiram vêm cair na nossa mente. Cai o bêbado na sarjeta, por excesso de aguardente. O rico cai na mamata, o pobre cai no batente. Da criança cai o umbigo e do velho cai o dente. Adão e Eva caíram na mentira da serpente. Cai a sola do calçado, cai o elo da corrente, cai o fruto de maduro, cai da orelha o pingente. Cai o pássaro na esparrela, cai o frio quando está quente. Cai o fraco de cansaço e cai na emboscada o valente. Manuel Valentim. Assistimos à declamação do poema Tudo Cai, de Manuel Valentim, interpretada pela bolsista do projeto Arte e Educação, Débora Dil. Gostaríamos de agradecer a presença de todos neste evento de abertura da terceira Garopa Literária. Também agradecemos a participação do escritor Manuel Valentim e Fernando Bittencourt pela entrevista e produção do vídeo. Convidamos o público para que participe dos demais eventos da semana que serão transmitidos ao vivo aqui no canal do YouTube. O encerramento será sexta-feira, dia 6, às 19 horas, com a mostra de talentos. Inscreva-se você também no site da Garopa Literária. Boa noite!